Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, mais uma vez por esse dia. Te agradecer pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. E viemos lhe pedir em nome de Jesus que a tua bênção e a tua graça permaneçam sobre nós nesses momentos que estaremos aqui juntos falando da tua palavra, conversando, trocando experiências, ó Pai, e também viemos nos lembrar em nome de Jesus, da Lídia, Pai, que tu venha, Senhor, visitar, Senhor Jesus, a Lídia, Senhor, ali na sua casa, tirar toda essa infecção que ela está sofrendo, Pai, pela qual ela está passando, Senhor, e que teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado também através dessa situação. Amém. E em nome de Jesus, cura, Pai, restaura o físico, Senhor, em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. Amém. São essas coisas que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, E aleluia, Senhor. Amém. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que nós já conversamos sobre ele aqui. Mas nós estávamos orando hoje de manhã e o Senhor estava me incomodando para que tocasse nesse texto. E aí eu preparei alguma coisa para a gente estar conversando sobre ele. Sobre Nicodemos. Já ouviram falar sobre Nicodemos, não já? Todo mundo já ouviu? Lembra de quem foi Nicodemos? Peraí. Dá um tempo. Puxa da memória. Nós acho que comentamos sobre esse texto, acho que o ano passado. Acho que no meio do ano passado. Oxe, não lembro nem o que eu comi agora. Quanto mais é um texto Eu que nem foi no almocei, ano passado, né? Eu não posso lembrar, porque eu não almocei. Bom, mas vamos lá, vamos estar conversando sobre ele então. Ele está lá em João 3. Vou começar a ler a partir do versículo 1, tá ok? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos líderes dos habitantes de Judá. Esse homem foi até Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele. Isso é verdade, Jesus lhe respondeu. Digo-lhe que, a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Pare de se admirar porque eu lhe ter dito isso. Vocês devem nascer outra vez do alto. O vento sopra onde quer e vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é com quem nasce do Espírito. E aí? O que as irmãs acham sobre esse texto? Ele continua aqui essa conversa com Nicodemos, e aí Nicodemos fica tão assombrado como está a cara das irmãs aí agora. Tá ok? Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe respondeu: você tem o cargo de mestre em Israel e não sabe nada sobre isso? Por quê? Porque nós estamos acostumados, e Jesus continua respondendo para ele, né? Estamos acostumados e conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. O que é nascer de novo? É possível? Humanamente não, né? Humanamente? Acho que não, né? Nascer de novo, que eu entendo aí na Bíblia, é você sair do pecado Isso. e
mudar de vida. Mudar de vida, não pecar mais. Mas eu não consigo pecar. Mas o ser humano. E tem algum ser humano que consegue? Não, você não é a única, isso não é exclusividade sua não, minha filha. Mas só eu luto. A gente luto. Consigo mesmo, né? Todos os dias. Agora, por que Jesus usou né? por que Jesus usou esse termo nascer de novo? Por que as irmãs acham que Jesus usou esse termo necessário vos é nascer de novo? Para um marmanjo já, porque para ele ser um fariseu, líder dos fariseus, ele provavelmente seria uma pessoa já de idade e uma pessoa sábia, não era uma pessoa qualquer. Pelo cargo que ele ocupava, provavelmente ele devia ser uma pessoa de posses, ele devia ser uma pessoa culta, né? Aí Jesus chega e ele chega certo em Jesus, ele chega rabi, mestre, ele chega já se colocando abaixo de Jesus, né? Coisa que era difícil enxergar dentro de um fariseu. Porque eles se achavam os bambambãs, eles se achavam os top dos tops. E aí chega Jesus, ele chega e reconhece o senhorio de Jesus e fala, mestre. E reconhecia as coisas que Jesus fazia. Então, ele não era uma pessoa qualquer. Aí Jesus vira para ele e fica imaginando um senhor já de idade, cabelo branco, barba branca, e ele chega assim, necessário vos é nascer de novo. Aí eu acho que Nicodemos falou, viu, como é que isso é possível? A mesma cara que você fez aí. Não dá para a gente voltar ao ventre da mãe. Sim. Mas Jesus usou esse exemplo porque a vida com Deus é assim. A gente precisa começar tudo de novo. Sabe por que ele falou necessário vos é nascer de novo, Arlete? Porque como é que uma criança aprende? A criança já nasce sabendo falar? Não. Nasce andando? Ela aprende a fazer estas coisas. Ela aprende a falar, primeiro repetindo tudo aquilo que os pais estão falando, tentando balbuciar palavras que ela escuta, parece um papagaio, não é assim? Não é assim? É assim. Vai tentando repetir, fica escutando, depois ela começa a ver as pessoas, ela começa a se movimentar gatinhando, vê que aquilo não dá muito certo, porque dói as mãos e os joelhos, aí de repente ela está vendo todo mundo de pé, ela falou, vou imitar esses caras aí também. Então, Jesus usou esse exemplo para Nicodemos, querendo mostrar para ele que quando nós nascemos do Espírito, aceitamos Jesus nas nossas vidas, passamos pelo batismo das águas. Por isso que ele fala, nascido do Espírito. E aí ele vem e começa a aprender novamente. Quer dizer então que eu vou ter que aprender a falar de novo? Vai. Como assim? Mas eu já falo muito bem e tudo mais e tal, mas vai. Porque os palavrões que você falava antes, você começa a não falar mais. Não é que, não é, às vezes, Meire, e eu vou até usar um exemplo, foi até legal, eu provoquei isso porque eu já sabia que isso ia sair. Aí eu não posso falar mais. Não, eu posso todas as coisas. Paulo fala isso. Sim, mas nem tudo me convém. Entendeu? Os hábitos antigos que eu tinha, que não me convém mais, esses eu vou aprendendo a deixar eles de lado. Transformação.
O duro que tem pessoas que vêm para o Evangelho, vêm para a igreja, vêm estar vivendo numa comunidade, e aí o que acontece? Ela quer continuar se mantendo nos mesmos hábitos. Ou seja, ela não nasceu de novo. E quando a criança está aprendendo a andar, vou citar o exemplo da criança aprendendo a andar. Tudo bem? É fácil? Nada. E toma cada tombo. Toma ou não toma? Né? Não. Tomou vários tombos, né, Bia? Então, toma vários tombos. Não é fácil. Nascer de novo, criar novos hábitos, não é algo fácil. Mas qual é a diferença? Por que Jesus usou o exemplo da criança? Nascer de novo. Porque sempre o pai e a mãe estão lá. Não estão? Os pais estão lá. A criança, ela precisa andar e tudo mais e tal. Nós tivemos recentemente na casa do irmão da Zilda, no aniversário da sobrinha dela, e estavam os netos do irmão dela lá. E o menorzinho estava começando a andar. É interessante você ver assim, não, ele precisa andar e tudo mais, aí começa a dar os passinhos e tal, de repente desequilibra e pumba. Aí o pai e a mãe já estão lá em cima e tudo mais. Quando o cristão nasce de novo, chega no Evangelho novamente, é esse cuidado que nós, igreja, temos que ter com ele. Mas também é o cuidado que Deus tem com ele. De estar junto com ele, de estar ali observando, de estar ali cuidando, de estar ali protegendo. Essa proteção patriarcal, ela existe também com Deus. E é disso que Jesus está dizendo para esse homem. Ele falou, olha, necessário vos é nascer de novo, porque mesmo você nascendo de novo no Espírito, você vai ter Deus cuidando em cima de você. Você vai ter agora o cuidado de Deus sobre a sua vida, para te mostrar novos hábitos, para te mostrar uma forma de agir diferente daquela que você tinha anteriormente. Isso é nascer de novo. É começar de novo com novos hábitos, mas também com novos ensinamentos, com novos exemplos. Por isso que eu perguntei, a criança quando nasce, ela aprende a falar de que jeito? Imitando. Eu lembro que eu tinha um amigo que virava e falava assim, ele falou, você já reparou o seu filho, o meu caçulo Nicolas? Você já reparou o jeito que ele anda? Ele falou, ele tem algum problema na perna? Ele falou, não. Mas por que quando ele está do seu lado, ele anda mancando que nem você? Imitando. Aí eu, conversando com a Zilda, eu falei, repara. E a Zilda reparou, e ele andava realmente mancando quando ele estava do meu lado. Eu saía de perto, ele saía correndo, andando normalmente. Por quê? Porque a criança imita. Imita quem? Os pais. E isso me deixou extremamente preocupado. Qual é as minhas atitudes? Porque ele imita tanto as boas como as ruins. Então, por isso que Jesus virou para Nicodemos e falou assim, olha, para de imitar aqueles com quem você anda. Você precisa nascer de novo, porque aí você vai ter um pai a qual você pode imitar, a qual vai lhe ensinar no caminho em que você deve andar, a forma como você deve agir. Ontem à noite nós estávamos em casa, eu estava fazendo algumas declarações, e aí bateu na porta de casa lá, a Zilda virou e falou assim, eu não vou nem sair de lá porque é para você, então vai lá.
Aí cheguei lá, não era nem pessoa de imposto nem nada, mas era um vigilante tentando oferecer o serviço dele. E aí nós começamos a conversar e tudo mais. No meio da conversa, ele explicando o serviço deles e tudo mais, ele virou e falou assim: posso parar um pouquinho? Pode. Posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor não vai se ofender? Ele falou: não. Pode perguntar. Você é crente? Eu falei: não, graças a Deus eu sou cristão. Por quê? Está tão na cara assim? Ele falou: o jeito de você conversar, o jeito de você falar, do jeito que a gente está conversando, de estar se expressando, o senhor é diferente. Sem falar nada, nós estávamos falando sobre assunto de segurança. Ele falou: não, tudo bem. Aí eu virei para ele e ele falou assim: eu já fui cristão, já fui crente. Eu falei: você já foi? Eu falei: e não é mais por causa do que mesmo? Eu andei fazendo umas coisas erradas aí e tudo mais, tá? Eu falei: por que não volta? Aí ele até me mostrou, ele foi num tatuador e ia tatuar aqui no ombro dele Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí o tatuador escreveu errado, ficou Ebelezer. Falei: erros à parte. Ele falou: o duro que agora eu não posso andar sem camiseta, porque as pessoas que me viram sem camiseta me apelidaram de Ebelezer. Eu falei: tudo bem, mas você sabe o que significa Ebenezer? Ele falou: sei, até aqui ajudou o Senhor. Eu falei: então, por que você está esperando para voltar? Eu preciso mudar umas coisas primeiro, eu preciso mudar de vida primeiro. Eu falei assim: Deus não quer que você mude de vida agora. Deus te aceita do jeito que você é e está te esperando do jeito que você é. Para depois, conforme você vai andando com Deus, Deus vai mudando a sua vida. Mudando, transformando. Não é uma obrigação. Falei: Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para aqueles que precisavam dele. Você não via Jesus pregando para grandes multidões dentro das sinagogas. Você via Jesus pregando nas grandes multidões aonde? Lá fora. Na beira do mar, na beira da montanha, nos caminhos que ele percorria, e você não via Jesus curando quem não precisava de cura. E o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para o necessitado. Aí aquele jovem parou, olhou, pensou, falou: é verdade. Aí ele começou a chorar. Falei: você não precisa chorar não, rapaz. Ele falou: mas eu preciso de Deus. Falei: então não fica esperando não, volta para Deus. Se o seu coração já está ardendo desse jeito, procura uma igreja próximo da onde você mora e vai lá, porque Deus tem um encontro marcado com você. Você não bateu no meu portão essa noite à toa. Nossa, eu ia falar isso. Parece que Deus foi na hora certa dele. E ele falou: e eu não vinha nesse lado da rua, eu vinha no outro. Falei: tá aí. Eu fechei o serviço de segurança lá com ele. E ele agradeceu e disse que ia lá. Eu falei: de repente, aí, agora da tatuagem não tem como a gente resolver. Essa você vai ter que ficar. Então, as pessoas acham que para mim, para você, para elas se achegarem a Deus, eu preciso mudar primeiro. Não. Mas tem o hino, né? Eu venho como estou. Eu venho como estou. E é assim que Deus nos aceita. Verdade. Só que conforme eu ando com Deus, eu tenho batido bastante nessa tecla com as irmãs. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais parecido com Ele eu vou me tornando.
É assim nos nossos relacionamentos. Lembra a história do meu filho? Ele precisava mancar? Não, porque não tinha nada na perna dele. Mas ele mancava porque eu andava. Eu manco, literalmente. Porque tem 2 cirurgias na mesma perna. Então, essas coisas que a gente precisa se atentar quando nós lemos a palavra. E aí quando Nicodemos começa a entender mais ou menos isso daí, aí Jesus vira e continua assim: a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito. Por que nascer da água? Que é água limpa. Porque a água purifica. Todas as vezes que nós já chegamos ao Evangelho, eu costumo dizer que o batismo é algo tremendo. Eu já participei de alguns batismos. Fui batizado na Igreja Católica e depois fui batizado na Igreja Evangélica novamente. Eu tinha 12 anos de idade quando eu passei pelo meu segundo batismo. E eu acho o batismo tremendo. E já participei, já batizei algumas pessoas também. Primos meus e pessoas que hoje, inclusive um deles é pastor hoje. Que por ter participado de toda a parte de evangelização e tudo mais, de ter trazido a família inteira de novo para o Evangelho, eles pediram para que eu fizesse o batismo. O Arnaldo e a família. Então, é um momento tremendo. É um momento tremendo quando você está dentro de uma piscina ou dentro de um rio e você batiza uma pessoa e aquela pessoa te abraça, você sente assim a presença do Espírito Santo de uma forma tremenda, maravilhosa. É um marco na vida de um cristão. Por isso que Jesus vira para ele e fala assim: você precisa nascer da carne, nascer da água e do Espírito. Passar pelo batismo da água, morte e ressurreição. Por isso que o batismo por imersão se faz esse movimento. Você deita a pessoa na água e levanta ela de volta. Morte, ressurreição. Morreu de um jeito, ressuscita de outro. Morreu para a carne, nasceu no Espírito. Amém? Amém. Certo? Então, vamos nascer de novo, quantas vezes forem necessárias. Só que chega uma hora que a gente precisa caminhar, porque toda hora caindo no mesmo erro. Então, Arlete, vamos usar o seu exemplo. Ah, é difícil parar de pecar? É difícil parar de pecar. Mas eu não Mas ficar... muito assim. Isso é nesse ponto que a gente chega. A gente olha para trás, verifica assim. O duro é quando a gente olha para trás e vê que em vez de melhorar, piorou. Aí é complicado. Nós mesmos, né? Em autoanálise. Ou quando é legal, quando a gente olha para trás e fala assim: bom, eu já estou um pouquinho melhor do que eu estava ontem. Eu já mudei o meu jeito de ser. Né? Já mudei o meu jeito de ser. De vez em quando eu converso com a Zilda, eu viro para ela e falava assim: olha, na hora que eu bater os 60 ou 70, vai ser complicado, hein? Ela falou assim: porque você já é chato desse jeito agora. Como a gente fala que o marido da gente é chato, né? Eles só Entendeu? não falam porque não fazem. Não, mas sou eu mesmo que falo isso para ela, Marlene. Eu falei: se eu já sou chato desse jeito agora... Mas ser chato é pecado? Não, não é pecado.
Mas Faz parte da se personalidade da pessoa. a personalidade da pessoa, de vez em quando... É, porque tem hora que dá na gente. Tá bom? Vontade de ir embora. Eu falei, pô, Mas vou embora. vamos aí Pronto, vou embora. aprender sempre a caminhar com Deus. Todas as vezes que nós caminhamos com Deus, a nossa vitória é certa. E mais parecido com Ele nós vamos ficando. Com certeza. Amém? Amém. Amém.